Senhor meu Deus, eterno Pai, nos colocamos em Tua presença, Senhor. Te agradecemos por tudo que já vivemos esse congresso, Senhor. Estamos no terceiro dia, Pai, mas sabemos que o Senhor ainda tem mais para nos oferecer. Nós queremos mais a Tua graça, mais o Teu poder sobre nós nessa manhã, Senhor. Usa o Everton, Senhor, com graça, com conhecimento, com sabedoria e com ousadia do Teu Espírito Santo, Senhor. Tudo que ele estudou, Senhor, que ele possa lembrar nesse momento e que o Senhor possa, Senhor, usá-lo, Senhor, com Teu poder, com uma palavra direcionada aos nossos corações. Salva almas, batiza com o Espírito Santo, transforma a vida, Senhor, nessa manhã. Fica conosco, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo a amada igreja, aos jovens aqui presentes, com a paz do Senhor. A presença do amado é real. Recaramasto e que mais? Eu convido a igreja a abrir sua Bíblia comigo na carta aos Gálatas, no capítulo de número 2, leremos um verso conhecido, o verso de número 20. Gálatas fica no Novo Testamento, fica depois do Evangelho de Mateus, Atos, e aí você encontra as cartas de Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, e aí depois você vai encontrar Gálatas. Enquanto a igreja acha, eu quero primeiramente agradecer a Deus pela essa oportunidade honrosa de estar aqui pregando para os amados que aqui presentes estão. Agradecer também aos meus líderes que aqui estão presentes. E eu sei que vai ser sábado a despedida, mas quero agradecer pela vida de vocês, do irmão Carlos, do Marlon. Eu não sou muito bom com palavras, mas depois vou preparar um texto para vocês. E quero agradecer por tudo que vocês fizeram por mim, porque eu me lembro quando eu estava meio parado na fé, a irmã Vanice e o irmão Carlos chegavam lá na rádio e diziam: eu não estou te vendo nos cultos, Everton. E o Espírito Santo me constrangia, e hoje estou aqui pregando a palavra deles. Que Deus possa honrar vocês, abençoar vocês, e com certeza, com muita certeza, eu vou poder dizer daqui a alguns anos que fui liderado por Carlos Elias, Vanice, Duda e Marlon. Muito obrigado por tudo. Queridos, eu vou ser breve em minhas palavras. Quem achou diz amém. Quem não achou diz: eu preciso ir para a escola bíblica dominical. Gálatas, no capítulo de número 2, versículo de número 20. Por coincidentemente, quando fui chamado para pregar, eu fiquei uns 15 dias sem ter o texto para a mensagem de hoje. O coração, como a gente costuma dizer, gelei. O coração batia mais forte, o desespero entrou em meu coração. Mas como sabemos, nós cristãos temos um amigo chamado Espírito Santo. E eu lhe aconselho que, se você ainda não lhe conhece, busque ele nessa manhã. E eu não estava com essa Bíblia, eu estava com outra Bíblia, eu tenho várias, e Deus me deu essa mensagem. Eu acredito, na última viagem que a gente foi para Itaqui, né? E depois daquele congresso, foi uma bênção, Deus abençoe o pessoal de Itaqui. Na segunda, Deus me deu essa mensagem que diz o seguinte, eu não vou ler aqui nessa versão, eu vou ler na Almeida Revista Corrigida, que diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Por favor, igreja, pode se assentar.
e eu preciso de alguns minutos da sua atenção. Queridos, quando eu escolhi esse texto, eu não estava com essa Bíblia, e Deus sabe, e depois eu fui em casa, estava com essa Bíblia em casa. Essa Bíblia eu ganhei quando eu estava voltando aos caminhos, e eu não tinha Bíblia. Eu disse: Deus, eu preciso de uma Bíblia. Deus usou uma parente minha, que também é aqui da igreja, e me deu essa Bíblia. E coincidentemente, o texto que lemos está aqui na capa, ó. Já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. O tema do nosso congresso é escolhidos para servir. Mas a pergunta que fica é: você sabe como servir? Você sabe o que tem que fazer? O que deve se fazer para servir? E pensando e tentando encontrar uma resposta para isso, Deus me deu esse texto. E aqui, Paulo, o escritor dessa carta, quando ele cita o verso de número 20, fui crucificado com Cristo, e já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ele está demonstrando que reconhece a sua identidade como servo de Cristo. E isto é demonstrada várias vezes. Toda vez que ele vai escrever uma carta, ele diz: Paulo, servo de Cristo. Paulo, prisioneiro de Cristo. Paulo, aqui, ele demonstra reconhecer a sua identidade. E a pergunta que fica: jovem, você sabe qual é sua identidade? Estamos no penúltimo culto deste maravilhoso congresso, e se você ainda não sabe a sua identidade, eu vou lhes falar qual é. É servo. A sua identidade é servo. E você agora precisa entender algo que todos os cristãos precisam viver. Você foi chamado para servir. Você é servo. E agora você precisa, depois que aceitar a Jesus, estar crucificado com Cristo. Morrer para as coisas do mundo e viver agora para Deus. Aquele que quer servir a Cristo precisa morrer para o mundo e viver para Deus. Quando ele cita: já estou crucificado, ele está dizendo, como Jesus na cruz do Calvário: já estou morto. E o que isto significa? As coisas desse mundo já não tem mais efeito em mim. As perseguições, que quando vivo me faziam chorar, me faziam querer desistir, não fazem mais efeito, porque estou morto na cruz com Cristo. As lutas, as calúnias, quem sabe as panelinhas, as angústias e as vontades carnais já não fazem mais efeito para mim. Por quê? Porque morto não sente, morto não fala, morto não ouve, morto não pensa. A minha carne está crucificada, estou morto. Então as coisas deste mundo, se você diz que é servo de Cristo, não podem fazer efeito na sua vida. Você precisa morrer. Mas vivo agora não para mim, mas para Cristo. As vontades que tenho são de Cristo. Antes tinha vontade, quem sabe, de ir em festas, quem sabe de ficar, quem sabe de pecar. Mas agora morto e vivendo a vontade de Cristo,
A minha vontade agora é servir. A minha vontade agora é querer ver o reino de Deus crescer, é evangelizar, é falar do amor de Cristo, é falar de um Deus que nos amou de tal maneira. E sem fugir do texto, eu preciso citar 3 tipos de servos aqui. E eu começo por Pedro. Pedro, em Lucas, no capítulo 5, vai contar que Jesus está chamando os seus primeiros discípulos, irmãos. E aí Jesus vai dizer: Simão, não tenha medo, de agora adiante você será pescador de homens. Quando eles ouvem isto, a Bíblia vai dizer no 11, 5, 10, 11, eles estão arrastando seus barcos para a praia, deixaram tudo e lhe seguiram. A primeira coisa que aprendemos é que quando Jesus nos chama, é preciso pegar aquilo que tínhamos na nossa vida passada e deixar para trás. Não é um pouquinho, não é um tanto, é tudo para trás. Quem não se lembra do profeta Eliseu? Estava lá com seus bois, Deus o chama, ele queima tudo, deixando para trás, porque ele não pode deixar que o passado dele viva com o futuro dele, porque o passado dele era servo de outro alguém. E quem sabe o nosso passado éramos servos de Satanás, mas agora somos servos de Cristo. As coisas que me alegravam lá no mundo não podem me alegrar agora com Cristo, porque a vida é nova, tudo é novo. Só que Pedro deixa tudo para trás, isso é lindo, e quantos de nós já não fizemos isso? Deixamos aqueles nossos gostos para trás, os nossos vícios para trás. Só que agora Pedro, em Mateus, no capítulo 26, no 31, ele vai dizer: Jesus, eu nunca vou te negar. E quantas vezes é nós? A gente diz: eu vou te ser. A gente canta, não tem problema você cantar, mas se você cantar, você precisa viver. A gente canta: eu nunca vou te negar, Jesus. Só que em Mateus 26, do 69 ao 74, ele vai negar a Jesus. Por isso precisamos entender que o que falamos, o que prometemos, precisamos cumprir. Se você disse que ia com Jesus até o fim, se você cantou que ia com Jesus até o fim, por que você está deixando essa luta te parar? Por que você está deixando as provações te pararem? Por que você está deixando as calúnias, as perseguições, as vontades carnais te pararem no meio do caminho? Eu pergunto por quê? Se você canta que Jesus é seu maior amor, por quê? Ele vai negar a Jesus. E aí, o texto no 75, verso 70, diz, ele vai negar a Jesus e diz: e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E saindo dali, chorou amargamente. Erramos, irmãos. Você já errou, eu já errei. Somos seres humanos. A gente fala que vai fazer, muitas vezes não faz.
a gente fala que vai ser fiel a Deus. E tem vezes no caminho que a gente não é. Ele vai lembrar. E quando diz chorou amargamente, está apontando para um arrependimento de Pedro. Temos outro servo que também andava com Pedro e Jesus, se arrependeu, vendeu Jesus, mas o arrependimento dele levou ele para a morte de suicídio. Pedro agora ele vai voltar para a sua vida antiga. E quantas vezes, e não sei se tem pessoa aqui que errou, caiu, e ao invés de se jogar, se arrepender e clamar por misericórdia, como Davi fez no Salmo 51, ele quer voltar para as vidas antigas. Aí ele diz: eu não tenho força. Não tem mesmo, irmão. Sem Jesus tu não tem força. Sem Jesus você não vai conseguir. É só com seu Senhor que você irá conseguir vencer. Pedro volta e conta a história que eles estavam pescando. Jesus chega, eles vão para a praia. Você conhece? Se não conhece, lê na Bíblia. Só que em João capítulo 21, do 15 ao 9, há uma das conversas mais bonitas que já li. Jesus chama Pedro para uma conversa e ele diz: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? A mesma quantidade que Jesus perguntou foi a mesma quantidade que Pedro respondeu. E o que aprendemos aqui é que no mesmo capítulo Jesus vai dizer: digo a verdade, quando você era mais jovem vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho estenderá a mão a outra pessoa e o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Era Jesus falando para o seu servo, para um servo, que seguir a ele, que errar é normal. Errar uma vez é normal, 2 vezes nem tanto, 3 vezes você precisa confessar. Mas aí ele está explicando: se você errar eu te perdoo, mas você precisa ir atrás do arrependimento. Mas escute, o servir a mim, Pedro, não é de qualquer maneira. É aqui no verso 18 do capítulo 21, Jesus falando a Pedro a forma que ele iria morrer. E a pergunta que fica: servos que aqui estão, você está disposto a morrer por Cristo? Se agora alguém entrar aqui com uma arma, você está disposto a deixar tudo o que tem para morrer por Cristo? Se você não está disposto, você não pode servir a Cristo. Primeiro coisa que aprendemos sobre um servo é morrer para o mundo. Precisamos morrer. Quem sabe você era viciado em ouvir algo, viciado em ver algo, viciado em falar algo, em desejar algo, ou em pensar algo, mas agora você é uma nova criatura. Você precisa desejar, olhar, falar e tocar tudo aquilo que Deus quer. Não é você, é Jesus. O segundo, deixar tudo para trás e não voltar. Pedro volta, você não é para voltar. Não tem força, vai para o joelho, jejue, consagre. Estamos vivendo uma geração, a maioria, não todos, em que a pessoa só fica bem se ouvir uma palavra de confirmação. Você é, você pode. Você não é, você não pode. É Jesus que é em você. É Jesus que vai fazer você poder.
precisamos entender essa verdade. Terceiro, quando Jesus pergunta: você me ama, você me ama, você me ama? E é um dos mandamentos, e já foi tema desse congresso: amar a Deus acima de todas as coisas, e amar o próximo como nós mesmos. Como queremos servir a Cristo, se não conseguimos servir ao nosso irmão aqui dentro? Se temos briguinhas, picuinhas com nossos irmãos, que Deus estamos servindo? O segundo tipo de servo, ele é bem conhecido. O apóstolo Paulo. Saulo para alguns, Paulo para outros, é a mesma pessoa. Aquele que em Atos 9 está caminhando a caminho de Damasco, indo matar mais alguns cristãos, e a Bíblia vai dizer que no meio do caminho, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. E você sabe a história. E essa luz vinda do céu fez Paulo cair ao chão. E quando ele cai ao chão, por terra, ele ouve uma voz. Eu sei que você já ouviu essa voz nessa manhã. Ele ouve essa voz e diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? São 3 dias que ele fica cego, após ouvir e ver Jesus. Depois Deus manda o profeta Ananias, e foi lida no primeiro culto aqui. O profeta Ananias foi curado. E agora, em Gálatas 20, aquele que era perseguidor, aquele que matava os cristãos, aquele que defendia os seus ideais, está servindo a Cristo. O que aprendemos? Se Deus te escolheu para servir, não importa o seu passado, só não volte para trás. Você foi chamado para seguir em frente. Você não foi chamado para dar ré. Galatas, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. E como eu falei, perseguições que quando antes vivo fora da crucificação com Cristo, que me faziam chorar, as lutas, as calúnias, enfim, e as vontades carnais, não podem fazer mais efeito em mim, porque estou morto com Cristo. E infelizmente, em nossas igrejas, há muitos que estão subindo aqui para ministrar, para tocar, para louvar, e ainda não deixaram a sua vida do passado. E existe uma porta, e eu vou falar sobre esse tema agora. E você não pode viver nessas práticas. Se você agora disser servo de Cristo, a sua vida no passado já não vale mais. A imoralidade sexual entrando em nossos templos por culpa nossa, porque não vigiamos, porque não queremos largar da nossa vida do passado. E adoramos a Deus, e falamos em línguas, empulamos, mas nem fomos libertados ainda. E uma dessas portas
Um dia, eu já fui preso na imoralidade. Deus me libertou. Mas não foi porque eu fiquei sentado esperando. Foi porque eu dobrei meus joelhos e disse: Deus, tem misericórdia de mim. Eu não quero mais viver isso. Me limpa. E eu me lembro, manhã missionária do congresso do ano passado, a Júlia aqui estava ministrando, e ela falou sobre isso. E se você não guardou a palavra, Deus me mandou nessa manhã para te chamar a atenção, jovem, adulto, porque o que vou falar aqui não são praticadas apenas por jovens, são por adolescentes, adultos e velhos. E a porta para toda essa imoralidade, você conhece, e não se assuste, é a pornografia, a imoralidade sexual. Ela abre portas, e você precisa entender, e eu vou repetir: se você é servo de Cristo e vive nessas práticas, busque arrependimento, clame a Deus. Deus quer te libertar. Esse pecado nos envergonha, porque é isso que o inimigo faz. Ele nos dá o prazer, porque é prazeroso para a nossa carne, mas depois, quero ver você vir aqui na frente confessar. É vergonhoso, irmão. Só o sangue de Cristo para nos lavar. Só o sangue de Cristo. A primeira porta que a pornografia abre é a masturbação. Você ouve essa palavra, você apenas, e as primeiras coisas a gente pensa, é só os meninos, é só os homens. Nananina, não. Há mulheres também, há moças também, que estão presos nesta imoralidade, e tem coragem de dizer que é serva de Cristo, não tem coragem de se arrepender, mas tem coragem de dizer que é serva de Cristo. A masturbação nada mais é do que a estimulação manual dos órgãos. Por favor, não se assuste, acho que tem adultos aqui, dos órgãos genitais, para gerar os orgasmos. Você precisa entender que o prazer que antes viviam na carne, agora crucificado com Cristo, nosso prazer é Cristo, nosso prazer é a cruz do Calvário, é a vitória de Cristo na cruz. Este é o nosso prazer, é da esperança de irmos morar no céu. Mas as pessoas esquecem e vão buscar o prazer próprio. A segunda porta, que muitas pessoas no nosso meio, infelizmente, e oramos para que Deus tenha misericórdia, perdão para essas pessoas, é a fornicação, ato de fornicar, prática sexual com prostituta, ou ato que não seja com cônjuge, ou seja, ir para a cama antes do casamento. Não honram mais o casamento, algo que é sagrado para Deus, algo que é sagrado para nós. Querem se satisfazer antes, e aí se perde, porque se eu me satisfazer antes e não gostar, eu troco. É o que eles falam, é o que eles pensam, e é o que eles desejam. Masturbação, fornicação. E o pecado, a lascívia, é algo que vem com botinhas de algodão. Mas quem lê Bíblia, quem vive em santidade, percebe que algo está errado. Quem jejua, quem se consagra e vive
para as coisas de Deus, não vive nessas práticas. A lascívia nada mais é do que a sensualidade. E aí você fala essa palavra, a gente pensa só para a mulher, mas tem homens também que vivem nessas práticas. E essa prática, ela diz assim: sensualidade, falta de controle. Lembre-se, você é servo de Cristo, você é nova criatura, você agora tem o fruto do Espírito, e um dos frutos é domínio próprio. Se você tem domínio próprio, você não pode ter falta de controle. Não diga que é servo se está preso nessa prática. Roupas que levam à sensualidade e abre porta para outras imoralidades, que servos de Cristo verdadeiros não praticam. Abre porta para a homossexualidade, pecado que Deus abomina. E os pecados que eu estou dizendo aqui, Deus abomina. A última porta, tem muito mais, mas eu peguei só 4. Adultério. Prática da infidelidade conjugal, traição. Eu falo adultério, você já imagina, alguém que é casado, mas agora se deita com alguém, fora da aliança desse casamento. É o que vivemos, infelizmente, no mundo em que vivemos. Mas nós, que somos cristãos, que dizemos, que enchemos os peitos, dizemos que somos servos de Cristo, será que está certo viver nessa prática? Não, meu irmão, saia enquanto há tempo. Tem gente que vive nessa prática e diz: eu não tenho força, eu sou fraco. Você é fraco mesmo, mas se você procurar ajuda, se você procurar Cristo no seu quarto, se você se tratar, tem misericórdia para você, tem perdão para você. Falei do adultério carnal, e agora entro no texto, que é o adultério espiritual. Somos servos de Cristo, como disse e como li, já não vivo mais eu, já estou crucificado, mas Cristo vive em mim. Então, se agora a vida que vivo nele, as vontades são dele, como posso viver, como posso gostar, desejar, praticar e pensar e amar as coisas desse mundo? Tiago 4,4, e já preguei sobre isso, ele vai dizer: adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo, ele está dizendo que você amar as coisas do mundo, desejar as coisas do mundo e praticar as coisas do mundo, sendo um crente, vindo na igreja, constitui-se a inimizade contra Deus. Como posso eu ser servo, sendo inimigo de Deus? Como posso eu dizer que sirvo a Cristo, se amo mais as coisas deste mundo, as músicas, as festas, filmes, séries, enfim, do que a palavra, do que um jejum, do que uma consagração? Se busco mais os prazeres momentâneos do que os dons, do que o fruto do Espírito. Como posso dizer? E o próprio Paulo, em Efésios 5, ele vai nos mostrar tudo o que eu falei aqui agora, mas eu vou ler 5,19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. Aí a gente fala em pecado, a gente só fala disso, mas há mais pecados, e eu vou citar agora. Se você é nova criatura,
Se você vive uma vida nova em Cristo, você não pode viver de acordo pelas obras da carne, que é ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. A gente bate muito na tecla e a gente vai muito contra a imoralidade, mas esquecemos daqueles pecados que muitas vezes estão disfarçados por coisas comuns. Estamos na igreja, somos servos de Cristo, mas se sento aqui, digo que sou servo de Cristo, mas não consigo olhar para o meu irmão e perdoar. Como posso dizer que sou servo de Cristo? Pessoas tomando santa ceia sem perdoar o irmão, com ódio em seu coração. Como posso dizer que Deus habita em mim se o amor dele não está no meu coração? Como posso dizer? Precisamos, para vencer tudo isso, um pouco de vergonha na cara. Precisamos entender esse texto que acabei de ler. Mas ele diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade. E eu gosto desse, fidelidade. Sou servo de Cristo, mas não consigo ser fiel ao meu Senhor? Que tipo de servo é esse? Mansidão e domínio próprio. Se há alguém que está preso, escute-me, por favor. Talvez você esteja cansado, com sono, mas preste atenção. Se há alguém aqui preso, quem sabe na pornografia, na masturbação, na fornicação, na lascívia ou no adultério, alguém que não consegue perdoar, alguém que não consegue amar o próximo, alguém que tem ódio no seu coração, mas diz ser servo de Cristo, procure Cristo de verdade, porque Ele não está com você. Precisamos ser mais parecidos com aquele que é o nosso Senhor e parar de viver nessa hipocrisia, de pularmos os congressos, de girarmos no congresso, de falarmos em língua no congresso, de derramar lágrimas no congresso, mas quando saio do congresso, eu não consigo amar o próximo, aquele que me feriu, aquele que caluniou contra mim, aquele que está me perseguindo. Eu não consigo. Precisamos de maturidade espiritual, precisamos buscar mais a Cristo. Ninguém aqui é santo 100%. Santo é só aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. E o último servo, e para terminar aqui, ele é o maior, ele é o melhor exemplo que temos. Tiveram grandes homens na Bíblia, mulheres de Deus, mas só um é o melhor e o melhor: Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o maior, o melhor exemplo de servos que temos. Tem tantos, mas só Jesus tem que ser o nosso foco. Ele é quem devemos nos espelhar. Em quê? Ser humilde como Ele foi, ser paciente como Ele foi, amar como Ele amou, olhar como Ele olhou, não com olhos de ódios, de rancor, de intriga, de falta de perdão, mas olhar com os olhos de misericórdias,
e dizer: meu irmão, você errou contra mim, tudo bem, eu te perdoo. Só não vamos ficar brigados entre nós. Falou mal de mim, tá tudo bem. Fez algo contra mim, ok, não tem problema, porque meu foco não é você, meu foco é Cristo. Não foi Cristo que errou comigo, não foi Cristo que falou mal de mim, não foi Cristo que me perseguiu, não foi Cristo que deixou de me dar a paz do Senhor. Então por que nós não perdoamos? Que tipo de servo você está sendo? Servo do diabo? Filho do diabo? Ou servo de Deus? Filho de Deus? Porque quem anda segundo a sua própria vontade e pratica as práticas da carne é filho do diabo. Pode eu estar de terno e gravata, pode eu falar em línguas no congresso, mas se não seguir aquilo que Jesus falar, não sou filho dele, sou filho do diabo. E o céu não é para mim. Mas agora, quando eu vivo isso aqui, quando eu oro, jejuo, me consagro, amo o próximo, amo a Deus acima da minha família, dos meus pais, do meu trabalho, da igreja, amo a Deus acima de todas as coisas, obedeço os preceitos que Ele me deixou, sou servo dEle, sou filho dEle. A pergunta que deixo: você é filho de quem? De Jesus ou do diabo? É uma pergunta retórica, você responde para si mesmo no seu pensamento. Mas Everton, eu pequei, ok, errei, caí, tenho lábios impuros, não tem problema não, Jesus perdoa você. Eu tenho lábios impuros, meu coração é impuro. Mas vamos em Isaías, se você quiser abrir sua Bíblia, tudo bem. Isaías 6, 5 ou 8, você conhece. Ele diz, na minha versão: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas o 6 vai dizer: logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. O 7, com ela tocou em minha boca e disse: veja, isto tocou seus lábios, por isso sua culpa é removida e seus pecados serão perdoados. Então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Aí ele respondeu, depois de santificado, depois puro, porque ele entendeu que o servir não é de qualquer maneira. E você já deve ter ouvido essa frase: para Deus tem que ser o quê? O melhor. Eu vou perguntar de novo, você vai responder: para Deus tem que ser o quê? Ele entendeu. Aí ele disse: eu tenho lábios impuros, quem sabe é você. Eu tenho mãos impuras, meus pensamentos são impuros, meu coração é impuro, o que vejo, meus olhos são impuros, mas Jesus tem uma tenaz para te santificar. E quando Ele te santificar, Ele vai chamar: a quem enviarei? Aí você vai estar pronto, santificado, e vai dizer: eis-me aqui, Senhor, sou teu servo e sou chamado para servir. Você foi chamado para servir. E como santificado, o seu papel é deixar a chama acesa. Tem pessoas
que esqueceram disso. Pessoas que no último congresso estavam cantando com nós, líder, hoje já não estão mais. No pré-congresso estavam cantando com nós, hoje já não estão mais, porque esqueceram de amar mais a Deus, porque esqueceram que eram servos de Cristo, e se deixaram ser dominados pela vontade carnais. E vem comigo, 1 Pedro 2,9, é o nosso trabalho deixar a chama acesa, é o nosso trabalho deixar esse fogo ardendo em nosso coração. Me prova na Bíblia, Everton, eu provo, vem comigo. 1 Pedro 2,9 vai dizer o seguinte, irmãos: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas, do pecado, para a sua maravilhosa luz. Só que em Levítico, irmãos, Levíticos 6, do 12 ao 13, vai dizer: mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote, eu e você, toda manhã, olha só, toda manhã o sacerdote acrescentará lenha e arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão, mantendo-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. É meu papel como servo, como sacerdócio real, é seu papel deixar a chama acesa, pela manhã acrescentar mais adoração a Deus, e se tiver algo a resolver, é clamar por misericórdia, como Davi fez, e o Luiz Fernando pregou aqui, no antepenúltimo, esse congresso, ele citou o Salmo 51, Davi era servo de Deus, como eu e você. Davi caiu, quem sabe como eu e você, mas diferente de Pedro que volta atrás, diferente de alguns que se matam, Davi entendeu o que era mais precioso para um servo, e ele se chama Espírito Santo. Nós queremos ter o Espírito Santo, nós queremos viver falando em línguas, é bonito, é legal, mas não queremos trocar a lenha, não queremos arrumar o holocausto, queremos viver com o Espírito Santo de qualquer maneira. Que tipo de servo estamos sendo? Davi não, ele vai gritar com toda a sua alma: tem misericórdia de mim, Deus. E um dos versículos, ele vai dizer: não retires o teu espírito de mim, não retire o teu espírito de mim. Ele entendeu o que era mais precioso para mim e você. Jesus morreu na cruz, nos deu uma nova chance, perdoou nossos pecados, e antes de morrer ele disse que enviaria o Consolador. Atos 2, o Consolador desce, agora habita em nós. Agora é nosso dever cuidar dele, e ele é sensível igual uma criança. Precisamos cuidar de que jeito estamos tratando o Consolador. Ele é ciumento, como a própria Bíblia diz em Tiago, mas é poderoso, pois é o Espírito de Deus. Mas o que me chama a atenção no Salmo 51 é o 17, e foi pregado aqui na manhã missionária do pré-congresso.
Sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus não desprezará. Você está preso na imoralidade, você está preso na prática da fofoca, da ira, do ódio, da masturbação, da lascívia, do adultério. Clame a Deus, se arrepende. Deus não te chamou para você ser servo do diabo, Deus te chamou para ser servo de Cristo. Precisamos nos arrepender. Servir a Cristo não é de qualquer jeito. Um dia eu servi de qualquer jeito, mas minha alma era amargurada, a dor me afligia, mas eu encontrei Cristo e olhei e me joguei aos pés dele e disse: Deus, me limpa por favor, porque não quero te servir de qualquer maneira. Mas foi preciso o quê? Jejum, oração e vergonha na cara. Deus não tem compromisso com um crente que não tem vergonha na cara. Tem coisas que a gente ora e sai, tem coisas que a gente vai lá, expulsa e sai, mas tem coisa que é só o caráter, tratando o caráter que muda. Pare de dizer que não consegue, diga: eu consigo em Cristo Jesus. Pare de dizer que não tem poder, diga: eu tenho poder com Cristo Jesus. Foi por Ele que nós morremos para o mundo, e agora é por Ele que vivemos. E o mais importante, o Espírito dele que habita em nós, o Consolador. Se você errar, se você cair, se você estiver mal, triste, dizendo que não consegue ser mais servo, o Consolador te chama essa manhã e te levanta, te perdoa, te cura, te sara. Mas você precisa querer e parar de viver nessa mesmice, de achar que não tem nada a ver. Se a Bíblia não manda você fazer, não faça. Faça o que a Bíblia manda você fazer. É adorar ao Senhor, é viver em santidade. E como foi um tema de um congresso, irrepreensível até a volta de Cristo. O Consolador, fique de pé, igreja. O Consolador te chama essa manhã. Ele perdoa você, Ele sara a ferida que você tem na sua alma. Mas tem gente que não consegue, já está preso demais. Jesus é maior que essa prisão, Jesus é maior que esse pecado. Mas você, irmão que me ouve, precisa mudar. E Jesus está à porta. O noivo vem aí, mas o Consolador te chama essa manhã. Passe aqui na frente. Você que ouviu essa mensagem e disse: eu preciso melhorar como servo. Você que ouviu essa mensagem e não quero lhe envergonhar, eu já fui preso em várias práticas da imoralidade, mas Jesus me curou, e hoje só estou aqui por causa dele, por causa do Consolador. Você que quer conversar com o Consolador, você que entendeu que precisa morrer para o mundo e viver para Deus, passa aqui na frente. Não tenha vergonha de pecar, tenha vergonha de entristecer Deus com a sua imoralidade, com seus pecados, mas não tenha vergonha de pedir perdão e de clamar: Santo Espírito,
de clamar: Consolador, me perdoa. E para terminar, Provérbios capítulo de número 7 vai dizer que aquele que vive na imoralidade sexual, pornografia, fornicação, adultério, é como um boi que vai a matadouro e alguém que desce à sepultura. Este é o caminho da imoralidade. Este é o caminho para aqueles que vivem segundo a carne. Mas no 8 diz que a sabedoria grita do alto da montanha. A imoralidade te leva para baixo, mas a sabedoria lá de cima te chama: passe aqui na frente. Quem sabe você tirou 1 minuto os olhos de Cristo e disse igual Paulo no 7: miserável homem que sou, quem me libertará? As coisas que quero fazer não faço, e as que não quero faço. Mas você olha para a cruz, você lembra do Consolador e diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e não vivem segundo as obras da carne, mas vivem segundo as obras do Espírito. Tenha vergonha. Deus perdoa você. E eu entrego essa mensagem agora.